Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Campos e hoje com a aula 3, propriedades, nas lentes esféricas, os raios notáveis e as construções. Vamos começar com as lentes convergentes. Então, lembrando do ponto antiprincipal, falado na aula 2, o foco objeto, centro óptico, F' é o foco imagem e a linha o ponto antiprincipal imagem. Tá certo? Então, lembrando do prisma, a gente pode fazer uma analogia do prisma com essas pontinhas aqui, ó. Então, o comportamento da luz. Então, isso vai ajudar a entender. Chegou paralelo, parará, vai sofrer um desvio passando pelo foco imagem. Então, qual é a regrinha? Qual que é o comportamento desse raio? Incide paralelamente ao eixo principal, emerge numa direção que passa pelo foco imagem. Na lente convergente, passa pelo foco imagem mesmo. Tá? Mas a regrinha é falar numa direção que passa pelo foco imagem. Segunda propriedade. Todo raio que incidir numa direção que passa pelo foco objeto, certo? Lembrar da lâmpada, das aulas anteriores, colocadas no foco, que vai acontecer? O feixe sai paralelo, tá bom? Então a regrinha é todo raio que incide numa direção que passa pelo foco objeto emerge da lente paralelamente ao eixo principal. Tá certo? Agora tem mais duas propriedades, Então tem o ponto antiprincipal, objeto, e o ponto antiprincipal imagem, tá? Então, se o raio passar pelo ponto A, pelo ponto antiprincipal, o que vai acontecer? Lembra do comportamento de desvio mínimo? Tenta fazer uma analogia com isso. O que acontece? O raio que incide no prisma tem o mesmo valor do ângulo de emergência do prisma. Tá? Estão lembrados disso? Se não lembrar, dá uma olhadinha nas aulas sobre prisma. Então, a propriedade desse raio é o seguinte. O raio que incide passando por A vai emergir da lente passando por A', tá bom? Isso é uma propriedade observada nas experiências, tá certo? Então a gente sabe que nesse ponto, você tem o raio passando por aí, vai sair simétrico lá do outro lado. E uma quarta propriedade, passou pelo centro óptico, não sofre desvio. Então essas quatro propriedades vai ajudar a gente a entender as construções, e a formação das imagens nas lentes convergentes. Então, lembrando, ponto A, ponto antiprincipal objeto, e a linha, o ponto antiprincipal imagem. E o O, o centro óptico. Uma coisa importante, a distância entre A e F, F e O e F', F' e A', são todas iguais. O valor é a distância focal da lente. Tá? Então, você tem que obedecer essa distribuição para poder fazer uma boa construção. Tá bom? Agora, nas lentes divergentes, a mesma coisa. Vamos pensar nessa pontinha como um prisma colocado dessa maneira. Então, chegou paralelo, sai numa direção que passa pelo foco imagem. Só que agora o foco imagem está atrás, do lado de cá da lente. Incidiu na lente, passando pelo foco objeto, sai paralelo. Então, agora nas lentes, como a gente tem dois focos, chegou paralelo, sai numa direção que passa pelo foco imagem. Chegou na lente, numa direção que passa pelo foco objeto, é que sai paralelo. Tá? Lembrando os pontos A e a linha, antiprincipal, e o centro óptico da lente também. Então, para completar as propriedades, incidiu pelo ponto A, que agora está do outro lado da lente, vai ter que sair por a linha, numa direção que passa por a linha. Tá? Então, esse é um raio mais difícil da gente usar nas construções.
mas é bom saber que ele existe, essa propriedade. E o que é bem importante é que, passando pelo centro óptico, não sofre desvio. Ponto A e a linha e o centro óptico. Também aqui obedece a simetria, né? A linha F', O, F e FA têm a mesma distância, que é a distância focal da lente divergente. Agora vamos para as construções propriamente ditas. Então, pessoal, vamos começar com as lentes divergentes. As lentes divergentes elas servem para a correção da miopia. Futuramente a gente vai falar sobre os defeitos da visão. Então, aqui a gente vai explicar por que, ao olharmos através da lente, a gente vê o olho da pessoa, né, pequeno, menor, tá certo? Então é devido ao comportamento da lente, né? Então vamos supor, aqui você tem o olho da pessoa com miopia, tá bom? Aqui a lente do óculos e a gente está posicionado desse lado de cá. Então o que acontece? O que a gente sabe? Chega paralelo, o raio tem que emergir da lente, né? Ela tem que divergir, né? Tem que espalhar aqui, só que vindo numa direção que passa pelo foco imagem. E a outra propriedade que a gente usa bastante é essa do raio que passa pelo centro óptico. A gente vai usar em todas as construções. Pode usar as outras? Pode, mas essas são duas infalíveis. Chega paralelo e sai numa direção do foco imagem. Chega no centro óptico, não sofre desvio. Aonde que a gente vai ver o encontro desses raios? No prolongamento aqui atrás. Então é uma imagem virtual menor e direita, tá? Então, em qualquer posição que você coloque o objeto aqui na lente divergente, sempre a imagem vai ser menor que o objeto, ela vai ter natureza virtual, né, encontro aqui do prolongamento, e a direção, a orientação é direita, tá bom? Então, quando a gente olha através da lente divergente, a gente vê a imagem da vela menor, né, do que o objeto original, que é a vela, né? A gente vê ela pequenininha, direita, e é uma imagem virtual, tá? Então, o que a gente está vendo atrás da lente lá? Sem usar a lente aqui, ó. Um olho grande. Através da lente, a gente vê um olho pequeno. Então, é exatamente isso, ó. O raio sai do olho e o que a gente começa a ver é esse olhinho menor aqui. Então, tamanho menor, natureza virtual e é de orientação direita. Tudo bem? Agora, um ponto importante em alguns problemas é se aproximarmos o objeto da lente, o que vai acontecer? Se a gente trouxer ele para cá, esse raio continua valendo, o cruzamento com esse raio seria mais nesse ponto aqui e a imagem aumentaria de tamanho, tá? Então uma pegadinha, assim, uma pegadinha sacana, né? Por quê? A imagem ela vai aumentar de tamanho, certo? Mas continua menor do que o objeto. Então, porque aí você fala, ah, professor, você falou que sempre é menor. E aí no teste lá estava falando que quando aproximou, aumentou de tamanho. Então, aumentou de tamanho em relação à posição anterior. Então, a imagem era desse tamanho, vai passar a ser maior aqui, ó. Tá certo? Então ela vai aumentar de tamanho, mas sempre menor do que o objeto. Então cuidado com essa pegadinha. Agora vamos passar para as lentes convergentes. Então a divergente tem um só tipo de imagem, que é menor, direita e virtual. A convergente tem uma complexidade maior. Então vamos começar com o objeto antes do ponto antiprincipal. Tá? Então, chega paralelo, vai sair, vai emergir da lente, saindo numa direção que passa pelo foco imagem. Passou pelo centro óptico, tá vendo? De novo a gente usou essa propriedade, as duas, e vai encontrar nesse ponto. É aqui que se localiza a imagem. Então essa imagem é menor do que o objeto original, ela tem natureza real porque chega os raios, né, de luz aqui, então vai formar um ponto luminoso, e ela está de cabeça para baixo, invertida.
Então, aonde a gente encontra isso daqui? Ó? No nosso olho, o cristalino é uma lente convergente, né? E é uma soma de lentes, né? Tem a córnea, tem o humor vítreo, né? E tem o cristalino propriamente dito, tá certo? Que é uma lente convergente. Então, se você está vendo um objeto, ele vai formar lá dentro do olho. O olho tem 3 centímetros de diâmetro, mais ou menos, né? 2,5, 3, tá? Então, a gente enxerga... Ah, quer dizer que a gente enxerga de cabeça para baixo? Sim, a imagem formada no fundo do olho está de cabeça para baixo. É o cérebro que desinverte essa imagem. É que nem o celular. Quando você tira a foto lá nos receptores, nas fotocélulas, ela está de cabeça para baixo. O programa do computador é que desinverte e te apresenta na tela do jeito certo. Tá certo? Então, no olho humano e na máquina fotográfica, a gente tem essa propriedade, esse comportamento da luz. Então, ele está antes do ponto antiprincipal e forma uma imagem pequena. Aí, por exemplo, aqui teria que estar a retina no olho, e no caso das máquinas fotográficas, existia o filme antigo, no caso dessa daqui, e hoje em dia existem a plaquinha lá com fotocélulas, né? Certo? Então aqui a gente já está falando das construções e mais ou menos a aplicação dos instrumentos ópticos e também da ótica da visão. Então a gente já dá uma introduçãozinha. Agora, e se a gente colocar sobre o ar? O que vai acontecer? Aí chega paralelo, passa pelo foco imagem, passa pelo centro óptico, não sofre desvio e encontra aqui. Então, se você colocar um objeto em A, ele vai aparecer em A', tá? O ponto antiprincipal. Tudo bem? Então vai ter o mesmo tamanho, ela vai ser igual ao objeto, só que de cabeça para baixo, né? Então ela tem natureza real, chega os raios de luz, e ela é invertida, de cabeça para baixo. Tá certo? Ah, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que as lentes convergentes servem para a correção da hipermetropia e da presbiopia, que a gente vai ver numa aula futura aí sobre ótica da visão. É... Agora, e se você colocar entre A e F, né? Então, vamos usar as propriedades. Chega paralelo, passa pelo foco imagem, passa pelo centro óptico. Será que essas propriedades são importantes? Claro que sim. Então, guarda essas duas que é tranquilo aí na hora de você montar o seu rascunho, o seu esboço para resolver os problemas mais complexos, tá? E aí o que acontece? O tamanho ficou maior do que o objeto agora. Ela é real, chegou o raio de luz aqui, vai ser um ponto luminoso, e é invertida. E o exemplo de utilidade são os projetores. Senhor, mas peraí, você coloca um negócio lá, fica de cabeça para baixo. Aham, aham. Então aqui é que é o truque. Então, note que aqui, ó, o Iberê, né, que tem o canal Manual do Mundo, tem várias coisas interessantes, vale a pena vocês curtirem lá, né? Então eu peguei essa foto para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Então você vai colocar o objeto de cabeça para baixo, como ele está colocando aqui o celular. Você fixa a imagem e coloca ele de cabeça para baixo. Tá vendo que tem uma lente? Então ele ensina no canal dele a fazer um projetor de celular, usando uma lente aí de papelaria. Tá certo? Então aqui também, ó, vê, essa moça que está fazendo ginástica aqui, uma espécie de yoga, né, yoga, você tem o projetorzinho, que é pequenininho, tem uma telinha lá de LCD, que projeta uma imagem muito maior. Então, no caso aqui do Berê, está de cabeça para baixo, então a cabeça aparece do lado de cima, né, aqui, ó, e a blusa estaria aqui aparecendo do lado de baixo. Então apareceria na parede da forma certa. Tá bom? Então aqui você tem como funcionam os projetores. Ah, agora, e se tiver sobre o foco? Lembra da lâmpada? Né? Que você colocar a lâmpada sobre o foco, sai paralelo, vai para o infinito. Então, se você tiver um objeto qualquer, você não vai conseguir ver imagem nenhuma, tá? Porque os raios não se encontram.
eles saem paralelos. A imagem estaria no infinito. É uma mancha, é chamada de imagem imprópria. Tá legal? E finalmente, né, as lentes convergentes, aí que servem para a correção da hipermetropia ou da presbiopia, conhecida como vista cansada, né? A hipermetropia tem até uma brincadeira, que é a falta de braço, né? A pessoa tem que esticar, né, para enxergar. E a presbiopia também, depois dos 40 anos, a pessoa tem que afastar o cardápio para ler, né? Então, a gente vai explicar isso aqui na aula da ótica da visão. Mas o que eu quero chamar a atenção é o olho da pessoa que tem hipermetropia. Se a lente for muito forte, ela amplia o olho. Então, na miopia, como uma lente divergente, vai encolher. Na hipermetropia, vai aumentar. Como aqui, ó, a vela. Se você usar uma lente de aumento, né, a lupa, então é lente de aumento, ou lupa, ou microscópio simples. Tá bom? Ela serve para ampliar. Nesse caso, a gente está vendo a inscrição aqui nessa caixa de madeira, e aí, ao olhar pela lupa, as letras estão um tamanho maior. Tá? Aqui a vela, né? Se você lembrar lá da divergente, ficou pequenininha. Essa daqui ficou maior, ampliou, porque é uma lupa, uma lente de aumento. Então o tamanho da imagem é maior, ela vai ter natureza virtual e à direita. Como é que ela se forma? Chega paralelo, passa pelo foco imagem. Passa pelo centro óptico, não sofre desvio. Opa, não encontra o raio, professor. Prolonga os raios. O que acontece? É aqui. É por isso que a gente vê, né? Lá, original, né? Nós. Então você tem o seguinte: quando você olha essa palavra através da lente, você tem a, a ampliação das letras. Então você passa a ver isto daqui, ó. O raio sai, sofre desvio, e você tem a ilusão de estar vendo um objeto maior, que é a vela aqui, no caso, o olho. Tudo bem? Então existe uma diferença aí, né? Se você perceber, a, a lente divergente produz uma imagem direita, virtual, só que menor. A virtual da lente convergente, ela é maior, tá bom? Então eu espero que tenham gostado da aula, né? E deixe seu like, né? Curta o vídeo, né? Se inscrevam no canal, por favor, né? E um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado da explicação e até a próxima.